Vinícius Souza, o Vinição, fala sobre possível retorno ao Brasil. Abriu o jogo aí, né? E a gente traz aqui para vocês as informações. A gente vai falar também aqui sobre essa preparação para a Recopa Sul-Americana. O Flamengo divulgou imagens do treino, né, desta segunda-feira, e a gente trazendo aqui todas as informações, tudo está acontecendo aí no mercado da bola, muita coisa para a gente falar aqui com relação ao Mengão, e a gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento, mais uma vez, sempre aqui com a gente, YouTube Shopping, os mantos do Flamengo você encontra aqui e você ajuda o Flamengo, são mantos oficiais, o Flamengo recebe, né, a sua parte aí, né, você está ajudando o clube comprando mantos oficiais, e tem mantos a partir de R$ 89,00, né, oficiais, hein? A partir de R$ 89,00 tem Brasiline, tem também da Adidas alguns com os preços mais bacanas, e claro, você encontra, inclusive esse que eu estou usando aqui, eu vou já colocar aí já nas primeiras opções, esse aqui, esse agasalho aqui do Flamengo, é o novo agasalho de treino, de viagem, né, da linha de treino e viagem do Flamengo. Inclusive o Felipe Luiz ontem estava usando uma camisa dessa linha, né, e você pode estar então também garantindo o seu agasalho do Mengão, e aqui você encontra, tá? Porque às vezes em muita loja você não consegue encontrar com disponibilidade o agasalho, mas aqui você encontra, a gente coloca já os que estão disponíveis para você já receber na sua casa. Também falar aqui sobre uma questão importante, né? Cara, você pode então estar acompanhando todos os nossos patrocinadores no comentário fixado, na descrição, tá? Pode estar garantindo aí, né, também, cara, pacote completo, com ingresso incluído no Rio de Janeiro, receptivo com a caravana do Haroldo, fora outras competições aí que você pode estar viajando na Libertadores, tudo com a caravana do Haroldo. E a gente chega aqui sempre também, né, lembrando vocês, né, que Mais Cabelo, o programa Mais Slim de emagrecimento, você pode estar também conhecendo, fazendo sua avaliação, link aí no comentário fixado. Bem, vamos lá, eu tenho aqui algumas notícias importantes para trazer para vocês. Vamos falar aqui sobre uma situação que eu acho aqui muito relevante, né? Um dos ídolos rubro-negros aí, o Júnior Capacete, ele falando aqui o seguinte: os jogadores do Flamengo têm que lembrar que quando fazem o gol não podem tirar a camisa, senão você causa um dano ao patrocinador, principalmente na hora de dar entrevista, tá? Falando sobre a situação, né, da importância, hoje o Flamengo tem aí patrocinador gigantesco, né? Cara, a casa de apostas que paga valores altíssimos ao Flamengo, e e os outros patrocinadores que estão ali na camisa justamente para esse momento, no momento de comemoração, sair, né? E aí você não pode tirar, né, cara? E o Júnior tá mais do que certo. É uma situação aí, né, que o Flamengo realmente sai prejudicado, né? Se você tem jogador aí que tira a camisa no momento ali que com certeza apareceria na televisão, tá? Eu queria aproveitar aqui e falar sobre uma situação muito importante, que o Flamengo chegou a 10 vitórias em 11 jogos sobre o Botafogo no Engenhão. Cara, no Engenhão, Flamengo chegando a 10 vitórias no Engenhão em 11 jogos. Isso é um número incrível, cara. Tá? Então, olha só, 2019, 2-1 Flamengo. 2019, 1-0 Flamengo. 2020, 1-0 Flamengo. 2021, 2-0 Flamengo. 2022, 3-1 Flamengo. 2022, 1-0 Flamengo. 2023, 1-0 Flamengo. 2023, 2-1 Flamengo. 2024, aí a única vez que o Botafogo ganhou do Flamengo, aquele 4-1, o Flamengo estava na semana do jogo na altitude lá também contra foi contra cara, acho que foi contra o Bolívar, né? Compreensível que o Flamengo tenha tirado o pé nesse jogo. E aí, 3-0 Flamengo, Brasileirão 2025, Flamengo devolvendo o 4-1, 3 gols de diferença, né? 3-0 Flamengo agora em 2025,
E o 2026, 2-1 Flamengo, né, também o Flamengo vencendo. Então, cara, são 10 vitórias em 11 jogos. É inacreditável. O Botafogo é o maior freguês do Flamengo no Brasil nesse momento. Historicamente, principalmente dentro do Engenhão, o Botafogo é o maior freguês do Flamengo. Gente, isso aí são números aí impressionantes, né? A gente não vê no Brasil nenhum time com números tão avassaladores, né? E eles gostaram de tirar onda com aquele 4-1 e tal. O Flamengo devolveu 3-0, a mesma coisa. 4-1, 3-0, 3 gols de diferença. O Flamengo devolveu já no ano seguinte. Então, eles gostam de tirar muita onda, mas na verdade são os maiores fregueses do Flamengo, tá? Olha só, trazer uma informação importante aqui para vocês. Na verdade, são 3 informações importantes, tá? Com relação ao treino do Flamengo. A gente vai exibir aqui as imagens do treino do Mengão que a comunicação do clube divulga, Flamengo TV, sempre com crédito a Flamengo TV, mantendo a logo da Flamengo TV, convidando você a se inscrever para a Flamengo TV bater logo os 8 milhões de inscritos, né? Vamos até dar uma olhada aqui como é que tá aqui a Flamengo TV. Tava perto de bater 8 milhões de inscritos, tá perto, na verdade, né? E a gente sempre torcendo pro Flamengo bater 7,88, tá? 7,88, falta pouco aí para bater 8 milhões de inscritos. Então vocês vão acompanhar aqui as imagens do treino do Flamengo e a gente aproveita para trazer aqui umas informações importantes aqui do Mengão, né? Olha só, o Varela, né, o jogador aí, treinou hoje com os demais companheiros no CT Ninho do Urubu e deve reforçar o Flamengo na final da Recopa, tá? Deve viajar. Então o Flamengo com um reforço aí garantido já, visando o duelo contra o Lanús na Argentina pela Recopa, né? Também uma informação importante para a gente trazer aqui, que o Pedro, né, o jogador, treinou normalmente também com os demais companheiros no CT Ninho do Urubu, né? E, cara, mais cedo a gente trouxe aqui também um apelo, né, cara, que o Flamengo, que o Felipe deu oportunidade ao Luiz Araújo como titular, né? E também ao Cebolinha. Os caras estão pedindo passagem. Se o campo fala que ele deu oportunidade a esses caras a atuarem como titulares, né? O Flamengo precisa de quem realmente está na sua melhor condição. Tá? Então a gente teve aí Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, todo mundo treinando, e o Pedro então treinou normalmente, não tem lesão, a gente já trouxe mais cedo, né? A gente sabe da importância que é o Flamengo sair com uma vitória, né? E aí jogar com um time completo, né? Óbvio que tem o Jorginho que ainda está precisando se recuperar, mas você ter aí o Pedro, ter o Varela, ter esses jogadores à disposição é muito importante, tá? Olha só, a gente tem aqui uma informação importante trazida aqui pelo jornalista Marco Manpresso, tá? Que, olha só, sobre o Emerson Royal, tá? Informação sobre o Emerson Royal, e a informação dando conta da possível saída do Emerson Royal, tá? Que está na mira de equipes aí do velho continente, tá? Apesar da confiança do técnico Felipe Luiz, o ex-jogador do Milan poderá se despedir do Flamengo no final da temporada. Então eles trazem que a equipe da Fiorentina e Valência, tá? As duas equipes aí estão ainda interessados, já estiveram interessados e ainda estão interessadas na contratação do jogador do Flamengo, do lateral do Flamengo, Emerson Royal, tá? Devem aí então voltar na próxima janela a investir, tentar contratar o Emerson Royal ou até mesmo no final do ano, tá? Então eles podem estar aí pensando no Emerson Royal agora para o final da temporada europeia, né? Ou para o final do ano, tá? Então o Emerson Royal tem aí interesse de Fiorentina e Valência e há uma possibilidade de estar deixando o Flamengo. Aí o torcedor falando, vender para ontem, façam esse favor, Fiorentina e Valência. A gente sabe que, inclusive o Felipe ficou chateado com xingamentos que o jogador sofreu e tudo mais. A gente sabe que o Emerson Royal, né, realmente está
desvalorizado na torcida do Flamengo, os torcedores aí bem incomodados com as participações. Eu, sinceramente, já falei que o Rodinei, o Wesley, todos passaram por esses momentos. Quer dizer que ele vai conseguir superar? Não, depende só dele. Mas ele já fez algumas apresentações melhores aí. Mas o torcedor ainda tem aí algumas restrições com relação ao Emerson Royal, tá? Vale a gente lembrar também sobre a situação do Rossi, que ele vai reencontrar o seu ex-clube, o Lanús, na próxima quinta-feira, né? Quando atuava pela equipe argentina, ele chegou a defender um pênalti cobrado pelo seu atual companheiro de equipe, o Nico de la Cruz, tá? Então, ele, pelo Lanús, defendeu um pênalti, uma cavadinha do Nico de la Cruz, né? Foi uma cavadinha, olha só, ele pelo Lanús, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele pelo Lanús defendendo, olha lá, sentado, defendendo o pênalti do Nico de la Cruz, né, nos tempos aí, né, informação aí do Bruno Lemos no Twitter, tá? Então, a gente sabe que tem aí reencontro, né? Lei do ex é complicado, né? Lei do ex é complicado o goleiro meter gol, mas é só fechar o gol, né, Rossi? Só fechar o gol, o Flamengo trazer a vitória. Olha só, a gente tem aqui uma informação também para passar para vocês importante, né, que é com relação à questão do Vinícius Souza, tá? A gente passou aqui para a galera escrever, a notícia saiu na Gold, né? Olha só, atualmente no Wolfsburg da Alemanha, o volante Vinícius Souza, revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Sheffield United, em entrevista ao canal Gold, falou sobre as especulações que envolveram o seu nome. Clubes brasileiros sondaram a situação do jogador, mas as conversas não avançaram. Em meio a rumores, o próprio atleta comentou sobre as procuras e não escondeu a surpresa com a quantidade de contatos recebidos. Vou fazer 6 anos aqui na Europa, cara, passa muito rápido, né? Realmente, Jorge Jesus, 2019, já tem 7, que loucura. E o Jorge Jesus que botava o Vinição para jogar, né? Gente, que loucura, o tempo voa mesmo. Nunca tinha passado pela minha cabeça, mas conversando com a minha esposa em casa, a gente cogitou voltar um pouco para respirar, mas eu deixo nas mãos de Deus. Ele pensou em voltar, hein? O Wolfsburg deixou claro que não quer negociar e faz parte da minha vida. Eu estou com a minha família e um grupo incrível de jogadores em que tenho suporte. É trabalhar cada vez mais e tudo no tempo de Deus. Chegaram bastante até propostas, né? Fiquei muito surpreso, agradeço a todos, mas faz parte do futebol. Que volte, quando voltar, volte pro Flamengo, né? Hein, Vinição? Que volte pro Flamengo, porque não dá para voltar para rival, não dá, né, meu irmão? Voltar para rival não tem a menor condição. A gente, cara, tá viralizando demais essa situação aí do Tite, né, cara? O Thiago Asmar também fez aí um comentário bem firme com relação ao Tite, né, com relação aí a questão dele ter se negado a fazer uma foto com um torcedor, falou Flamengo não, né? A gente viu isso aí viralizar. Agora só se fala nisso, tá? Todo mundo falando polêmica envolvendo o Tite, atual técnico do Cruzeiro teria recusado tirar a foto do torcedor e tal. O momento de dividir opiniões, tem quem acha a postura profissional e tem quem veja como desnecessário. Eu acho totalmente desnecessário, ao que parece ali, uma criança, né? Ao que se percebe ali, é uma criança, né? Flamengo não. Flamengo não. Tanto que estão cobrindo o rosto ali da criança. Flamengo não. Tá? É real, o vídeo procede. O Thiago Asmar, ele falou uma realidade aqui, cara, né? Só pra ver. Olha aqui, vamos lá. Era só o que me faltava. Tite nega a foto para um fã porque ele tava com a camisa do Flamengo e diz: não, do Flamengo não. Ou seja, era pro torcedor do Flamengo ter raiva do Tite, porque ele fez um trabalho patético no Flamengo. Exatamente. Ele foi eliminado. Saiu o gol, Tite. Contra o Peñarol. Ele fez uma Saiu campanha gol patética na Libertadores com um elenco forte. Ele fez uma campanha patética no Brasileirão com um elenco forte e ficou
provado que o trabalho dele no Flamengo foi ridículo quando o Felipe Luiz assumiu e foi simplesmente campeão de tudo em um ano no comando. Aí o Tite nega a foto pro cara. Outra coisa, esse aí mereceu, né? Ser Flamengo e querer tirar foto com um Tite. Não dá, né? Mas era criança, era garoto, cara. Era um garoto. E outra coisinha também. É bom a gente lembrar que a última foto negada pelo Tite foi quando ele disse: com o Bolsonaro, eu não tiro foto se o Brasil for campeão de uma Copa do Mundo comigo como treinador. Aí ele zoa. Tadinho, não passou nem perto dele ser campeão com a seleção brasileira como treinador. Foi eliminado pela Bélgica em quartas de final. É um ridículo, Tite, cara. Foi cara. eliminado pela Croácia, fazendo 2 campanhas ridículas. Ou seja, geralmente, quando o Tite nega foto, ele passa vergonha e ele continua passando vergonha. Passou vergonha politizando o futebol, passou vergonha na seleção brasileira, passou vergonha no Flamengo, agora passa vergonha no começo no Cruzeiro, que é patético. Patético. E ainda passa vergonha passando essa arrogância. Arrogante, um velho. fã do trabalho dele. Um garoto. Olha que é raro, hein? Um flamenguista fã do Tite. Não é garoto, cara. Muito Quis fazer uma raro. foto. Agora, Ele foi ridículo, quem cara. faz papel de bonzinho, quem sempre se faz de santo e nega foto pra fã. Não tem. Caiu bem, não? Não, é. Desmascarado, hein? Desmascarado. O Tite foi desmascarado. Porque é nesses momentos que você vê como a pessoa trata os outros, tá? É nesses momentos. São as situações que vazam dessa forma que você vê realmente, né, como é que a pessoa trata os outros, né? Imagina quantas vezes não foi gravado, né? Quantas vezes não foi gravado, tá? A gente teve aí jogadores do Flamengo, alguns jogadores do Flamengo curtindo o carnaval, né? Léo Pereira, Pulgar, Carrascal. Mas aí tá tudo certo, né, gente? Pô, o pessoal não vai criticar não, né? Tá tudo certo, né? Porque você, pô, ganhou, eliminou o Botafogo, eliminadinho, o Botafogo eliminadinho, e aí foi pra folia, normal. Aí tudo bem. Aí tá de boa, né? A gente teve o Rafael Sobis também, ex-jogador, falando sobre o gol que o Andriy sofreu. Ele falou o seguinte: dava para ter defendido, não é falha. Também concordo que não é falha, tava um pouquinho adiantado, mas é uma bola bem defensável. É uma questão de posicionamento. Se tivesse melhor posicionado, seguraria tranquilamente. Demorou a reagir, tá? Mas é isso, tá? Ele também estava ali jogando no Engenhão, no local onde ele quase foi jogar, tem uma história lá. Eu entendo até o nervosismo que pode ter acontecido ali, tá, com o Andriy, tá? Eu acho que tudo é possível, né? Psicológico e tal. Não acho que dá pra gente também julgar assim tão negativamente. Olha só, a gente tem aqui também uma outra situação que eu queria trazer para vocês. Mas foi bom o comentário aí, concordo com o comentário do Rafael Sobis, tá? Olha só, o Pulgar já tem quase o mesmo número de gols de 4 anos em apenas 8 jogos em 2026. Tá se encontrando o Pulgar? O mesmo número de gols de 4 anos de Flamengo em apenas 8 jogos de 2026. Cara, é impressionante, hein? Olha só, ele já são 2 gols em 8 jogos em 2026. Em 4 anos ele tinha marcado... ele tinha marcado 3 em 139 partidas, tá? Já tem quase o mesmo número de gols de 4 anos em 8 partidas. Parabéns aí, o momento mágico que vive aí o Eric Pulgar. E aí eu queria falar sobre isso aqui. O André Rocha, na S1 Live, ele falou o seguinte: Mulambo, né? O que significa chamar alguém assim? Como um vascaíno tem coragem de usar esse termo contra um flamenguista? E ao mesmo tempo dizer que é o time do povo, tá? Então, cara, ele fala aqui, não é não, time do povo, o Vasco, né? Porque durante décadas apontaram o dedo e direcionaram o preconceito social à torcida do Flamengo. Quem despreza o pobre, quem despreza o morador de comunidade, quem despreza o menos favorecido, não gosta do povo, tá? E se vocês menosprezavam a torcida por essa origem popular, então não podem se dizer um time verdadeiramente popular, tá? Perfeito, André Rocha.
eles gostam muito né, cagar pela... É isso aí, pela língua, é pela boca, né? Então, cara, e mais uma vez, né, tô vendo aqui o Mauro, pô, a galera toda criticando o Paulo César Oliveira, central do apito, e a gente precisa falar uma coisa aqui, cara, para fechar aqui, encerrar esse assunto, né? Os caras já estão eliminados, mas eu postei aqui nos stories uma situação que é muito verdadeira, cara. Olha só, o lance que deveria estar sendo debatido pela imprensa, e não, eles estão debatendo que se foi ou não falta no gol do Lucas Paquetá. Um absurdo, não foi, nada demais. Né? E o lance que deveria estar sendo debatido era... e aí eu estou vendo aqui, inclusive, o leigo analista. Olha só, o lance que deveria estar sendo debatido é essa entrada absurda no Plata de cotovelada. E teve uma outra no mesmo lance, tá? E por que a imprensa não está falando disso, cara? A imprensa só fala o que ela tem vontade de falar. Por que a central do apito não falou sobre isso? Deixar essa pergunta aqui, porque é contra tudo e contra todos. Mas eu vou deixar você responder aqui, cara, me falar, porque não dá para entender, né? Não dá para entender todo esse ódio que eles têm do Flamengo. Essa é a realidade. Eles tinham outras situações para mostrar, inclusive na entrada final que deram no Luiz Araújo, mas isso eles não mostram.